Glória a Deus. E um pouquinho rouca. Boa noite, gente. Esperar o Instagram chamar. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Fala conosco, Senhor. Dê ordem aos teus anjos acerca de nós. Que nós possamos verdadeiramente compreender aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Começando por mim. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É nisso que eu creio. É por isso que eu vivo. Deus maravilhoso. Acho que eu achei um canto onde a luz é boa aqui, viu? Gente, eu tô um pouco rouca. Coloquei um filtrinho, eu gosto muito desse filtrinho porque ele é bem natural. Mas hoje eu necessitava mesmo de um filtro porque tomei a vacina ontem e minha amiga falou, amanhã você vai ficar ruim. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Mas, nossa, tô muito ruim, muito mesmo. Até deitei um pouco antes da live. E uma coisa incrível, quem me conhece sabe que eu nunca eu uso blusa. E tá aqui, ó, pra quem quiser ver, estou de blusa, estou com muito frio. Falei, nossa, será que a vacina vai devolver a minha temperatura? Porque eu gosto tanto de frio, gosto tanto de roupa de frio e eu nunca sinto frio. Tô de blusa, gente. Tô felizona. E a reação é muito ruim, é um sintoma muito forte de gripe, mas que parece mesmo é que passou uma carreta e me atropelou numa ladeira. Mas pensa numa mulher grata. Nossa, cada vez que dói eu falo, aleluias! Isso é sinal de que eu tomei a vacina, de que os meus anticorpos estão reagindo, então glória a Deus por isso. Amém? Enquanto o pessoal vai entrando, já que eu falei em sinal, né? O tema da live de hoje é: cadê o sinal de Deus? Você já parou e pensou quantas vezes você já pediu um sinal para Deus e Ele não deu? Ou eu prefiro pensar em todos os sinais de Deus que Ele deu e você não estava prestando atenção. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque Deus, Ele dá sinais o tempo todo, o dia todo. Deus, Ele nos dá sinais sem parar. Ele fala conosco o tempo todo. Você acredita nisso? É verdade. Nós ficamos, às vezes, esperando um grande mover, como foi na Bíblia, né? No Antigo Testamento, muitas pessoas, muitos homens pediram sinais a Deus, e mesmo quando não pediu, Ele mandou uns. Para quê? Para que as pessoas crescem, que há um Deus soberano sobre tudo, e que Ele, e somente Ele pode todas as coisas. E aí, o que significa sinal? Olha lá. Sinal, objeto, ato, situação ou manifestação incomum que serve para indicar alguma coisa, presente ou futura. Ou seja, o sinal, ele é um sinal sobrenatural, então ele é um milagre. Oi, Diego, tudo bem? Eu comecei a live falando sobre sinais, né? Onde estão os sinais de Deus? E eu perguntei, será que você, né? Você que está ouvindo essa live, já pediu um sinal e Deus não deu? Ou será que Ele deu e você não estava atento? Porque o sinal, se ele é um sinal, se ele é algo sobrenatural, se ele é algo, um milagre, ele é invisível. Concorda? É invisível.
Nós temos na Bíblia, eu fiz umas anotações, eu gosto de fazer um esbocinho assim para não me perder e para não deixar passar nada, né? Então vamos começar falando o quê? Falar de sinais é algo muito delicado, né? Muito sensível, porque as pessoas podem falar, ela tá falando de sinais, então ela é uma profeta do Senhor que faz adivinhação, vou lá. Não precisa vir na minha casa, porque não é assim, tá? Tem muita gente que se auto-intitula carregador de sinais. Tem uma mulher que mora no monte, aqui perto de onde eu moro, e eu não sei, de verdade, eu não vou falar o nome dela, mas ela tem o nome dela, tipo, vamos falar assim, Joana do Monte. Não é Joana, tá? É a Joana do Monte. Ela mora no monte, onde as pessoas vão orar, e forma fila. Eu nunca fui lá, eu sei porque as pessoas já me contaram, né? Eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Mas as pessoas vão lá para buscar revelação, para buscar sinais de Deus. Então você vai lá, eu penso que é assim, né? Você conta a sua história, fala, olha, eu tô com problema nessa área, tô com problema no meu casamento, eu quero um sinal de Deus para ver se meu esposo ou a minha esposa vai voltar para casa. E aí ela te dá uma revelação. Eu não posso falar que ela é mentirosa e nem posso falar que ela é uma escolhida do Senhor para fazer isso. A Bíblia proíbe adivinhações, né? Então, pelo sim, pelo não, prefiro não me aproximar desse tipo de situação. Mas, gente, Deus, ele dá sinais, ele nos dá sinais. Mas antes de dar um sinal para alguém, Deus, ele vai sondar o nosso coração. Eu tô rouca assim, porque eu tô aqui, tô até com um pouquinho de febre, viu, gente? Por causa da reação da vacina, glória a Deus. Mas tá tudo bem, tô felizona da vida. Ele sonda o coração de quem pede um sinal. Sabe por quê? Não sei se você conhece alguém que já fez isso, né? Eu conheço um monte. Assim, eu não sei, meu coração tá me dizendo que é para eu sair da igreja. Eu passei por isso, tá? Eu vou falar de mim. Eu, ano passado, tive Covid, fiquei internada, depois fiquei isolada na minha casa e aí fecharam as igrejas. E eu, então, entendi que isso talvez fosse um sinal de Deus para eu sair da minha igreja e ir para outra igreja, porque eu sempre tive comigo que eu não posso ficar sem igreja. Eu sou uma pessoa que necessita estar na casa de Deus. Não porque Deus precisa de mim lá, ao contrário, eu preciso estar na casa do meu pai. E aí eu fiquei fazendo o quê? Eu não queria nem, gente, eu não queria nem assistir culto da minha igreja online. Não, acho que essa igreja não fala mais comigo. Eu acho que essa pandemia é um sinal mesmo para eu não ir mais para essa igreja. E comecei a buscar outra igreja, né? E Deus, ele conhece meu coração, ele sabe o amor que eu tenho por ele sabe que tudo que eu quero é servir o meu rei. Mas eu estava fazendo a coisa certa da forma errada. Eu estava querendo ir para a igreja, mas estava fazendo errado. Por quê? Porque eu estava querendo atribuir a Deus um sinal que ele não estava me dando. Então fui, conheci uma outra igreja maravilhosa, maravilhosa. Fui em 2 igrejas dessa placa. Sensacional, gente. Um ministério, sabe? Até o dia que eu peguei um livro, e nesse livro o autor diz assim: quem mandou você sair do seu ministério? Você acha certo quando a sua igreja está em dificuldade, você simplesmente virar as costas e sair? Será que Deus não espera de você que você ajude a crescer o lugar que te fez crescer? Você foi salva nesse lugar. E aí eu falava para Deus: Senhor, me dá um sinal, eu quero uma igreja. E no livro, gente, no livro, sabe? Eu lendo ali, e eu li isso. Eu já te dei uma igreja anos atrás. E aí o autor fala: gente, Deus já deu. Deus já deu o ministério. Se algum dia for para
você sair do seu ministério, certamente vai ser por um chamado que a sua igreja vai te enviar. E ali eu chorei muito, pedi perdão para os líderes da minha igreja e voltei para o lugar que eu achava que eu tinha que sair. Na verdade, eu não cheguei a sair, né? Falar ovo, sair, não. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus é ser obediente. Obedecer. Se Deus me der um comando, ainda que o meu coração fale, mas será? Mas eu não quero, eu vou fazer. E aí, qual o critério de Deus para nos dar sinais? Ele vai sondar nossa fé. Será que a motivação do nosso coração, para ter um sinal, para realizar algo, é glorificar o nome do Senhor? Porque nós nascemos para isso, gente. Todos nós temos 2 propósitos que são iguais para todo mundo. O primeiro, ide pregar o evangelho a todas as criaturas da terra, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão que Jesus deu para todos nós. Mas também tem outra, que é nós termos um coração disposto. Nós precisamos ter um coração disposto. É a obediência. É a obediência, gente. Deus, ele é soberano. Deus, ele não aceita, olha, isso é muito sério, tá? Tá anotadinho aqui, eu fiz uma listinha. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quiser, ou então ele não faz, ele pode falar não por enquanto, ou não para sempre. Ele pode. Você pede o sinal, ele fala, não vou dar. Pronto, não vou. Ele nem se ocupa. A gente acha que Deus, ele vai sair do céu e vai dar uma explicação. Ai, Deus, mas por que você não responde? Porque eu não quero responder, porque não tem cabimento isso que você está me pedindo. Sabe, a gente se acha muito. Deus não precisa de nós, nem um pouquinho. Se eu me render ao Senhor, se eu fizer aquilo que Ele me pede, se eu cumprir os mandamentos e se eu for obediente, Ele é Deus. E se eu não fizer nada disso, Ele vai continuar sendo Deus, gente. Oi, Su, tudo bom, meu amor? Tô falando de sinais de Deus hoje. E já vou fazer umas perguntinhas. Depois você assiste do começo, tá bom, meu amor? Eu vou deixar essa live salva no IGTV e também no YouTube. Então, olha só, Deus é soberano, ele vai dar sinal ou deixar de dar, se ele bem entender, porque ele não tem que dar satisfação para seu ninguém, ele não tem que nada, como diz minha filha, né? Minhas filhas falam, mãe, a gente não tem que nada, você não tem que nada, Deus não tem que nada, ele é Deus e pronto. Ele não aceita chantagem. Já viu alguém que fala assim, eu vou parar de fumar, mas só se Deus me der um sinal. Só se Deus fizer isso, eu tô com um super problema financeiro. Então, se Deus me der um sinal e cair um dinheiro na minha conta, eu vou fazer um jejum. Percebe? Isso é chantagem, gente. Quem que fez isso? Satanás. Satanás fez isso com Jesus, né? Pula aí, do alto aí. Que certamente seu papaizinho lá, ele não te ama tanto. Ele vai dar ordem aos anjos dele e eles vão te pegar no ar. O que Jesus falou? Que também estava escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Acabou. Não tem como. Não podemos tentar Deus, porque Deus não nos tenta. Já ouvi pessoas falar assim, mas essa tentação é de Deus. Não é, gente. A única pessoa que traz tentação para a nossa vida é esse povo aí da Capetolândia. É o diabo e os capeta dele. Deus não, Deus é santo. Como que Deus, cheio de santidade, pleno de santidade e de amor, ele vai tentar alguém? O que ele faz? Nós damos legalidade, né? A tentação vem, aí nós não resistimos, está repreendido isso em nome de Jesus. Nós não
resistimos a essa tentação, caímos, Deus fica lá. O Espírito Santo está lá o tempo todo falando, não faça isso, não faça isso. E ele nos dá muitos sinais de que não é para fazer. Eu vou falar como. Ele dá muitos sinais. Aí você vai e faz. Aí dá ruim. Aí fala, ai, mas Deus nem me ouviu, Deus não me ajudou. Gente, é livre-arbítrio. A coisa mais linda de Deus é isso. Ele nos deixa fazer o que a gente quiser fazer. Ele não vai chegar... Você quer fumar um baseado? Você vai fumar, porque o baseado não sai correndo na rua e pula na sua boca, pula lá dentro. Não, é você que compra maconha, é você que compra seda, é você que bota lá a maconha dentro do papelzinho, enrola, põe fogo e fuma. O que Deus tem a ver com isso? Eu falava assim, numa situação de relacionamento, ai, Senhor, se o Senhor, se não é pra mim, então por que o Senhor não faz alguma coisa? Mata ele. Olha, gente, ai, eu preciso falar porque é verdade. A pessoa ia pescar e falava, joga uma onda em cima daquela pedra e mata ele, já que não é pra eu ficar com ele, porque eu não queria abrir mão do pecado. Eu já era cristã, tá bom? Até o dia que Deus falou, não, eu não começo o que eu não termino, não fui eu que te dei isso aí, foi você que foi lá no lixo lá, sabe, aquele lixinho lá que eu já tinha tirado da sua mão, para pegar um frasquinho. E isso destruiu a sua vida. Agora eu quero que o fim seja hoje. E Deus, como que Deus me deu esse sinal de que eu tinha que me separar dessa pessoa, desse relacionamento naquele momento? Ele usou uma pessoa que eu não conhecia, ele deu uma palavra de conhecimento para aquela pessoa que eu nunca vi na minha vida e ele falou da minha vida. E eu falei, meu Deus, eu até sentei nesse dia porque foi tão forte. Isso é um sinal de Deus. É uma determinação de Deus. Deus, ele só se revela para quem ele quer, tá? Ele só se revela para quem ele quer. Não tem esse negócio de, eu ando com Deus, sou amiga de Deus, Deus fala comigo toda hora, fala nada. Ele fala o tempo todo, mas ele não fica assim, olha, você é tão bonitinha, tá tão fofinha com esse cabelinho, você se empenha tanto, você tá até doentinha aí fazendo live. Ele não tá preocupado, gente, porque se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Então por que você toda semana faz live falando coisas de Deus? Porque talvez, justamente no dia que eu não fizer, alguém vai estar procurando uma palavra que pode sair daqui, dessa tela, desse Instagram, dessa live. Então eu nunca vou deixar de fazer. Talvez Deus queira alcançar alguém hoje, que está esperando o sinal de Deus e não sabe o que fazer, como perceber que Deus dá esses sinais. Ele procura pessoas com fé. E aí, o que significa isso? Deus, ele quer saber assim, se eu te der o sinal ou deixar de dar, você vai conseguir continuar comigo? Ou se você não receber essa confirmação que você quer, você vai virar as costas para mim e vai embora? Porque isso é normal de acontecer. É normal, gente. Eu, desde o dia que eu me converti, que eu falo, nunca nessa vida alguém vai me ver longe da presença do Senhor. Nunca é nunca. Pode falar o que quiser. Nunca. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se Deus me der, ele é Deus. Se ele não me der, ele é Deus. Se Deus prover, ele é Deus. Se ele não prover, ele é Deus. E acabou. É essa minha fé no meu Senhor. É isso que eu profetizo na sua vida. Uma fé sem limites e sem condições. Pedir sinal é errado? Pedir sinal para Deus? Tem gente que fala, não fica pedindo sinal para Deus. Não é errado, gente. Mas a gente não pode tentar a Deus, né? Eu tenho, esse brinco aqui, vamos supor que isso aqui tivesse uma imagem consagrada a algum Deus falso, né? Aí eu gosto, mas eu gosto tanto, né? Tô falando assim, mas pode ser qualquer coisa. Eu ganhei um anel de uma pessoa de uma religião diferente que não tem Jesus. Será que não tem uma consagração nesse anel e isso está atrasando a sua vida?
Aí você fala, mas eu só vou tirar se Deus me der um sinal. O sinal já está dado, de onde veio, a origem daquilo que você ganhou, a origem daquilo que você comprou, comeu, ouviu, de onde vem? Quem está falando na sua vida? O que essas pessoas falam na nossa vida, gente? Olha, eu vou falar, eu já ouvi cada profecia que eu vou falar um negócio. O que eu tenho que olhar? Quais são os frutos dessa pessoa? Essa pessoa é mesmo uma pessoa de Deus? Essa pessoa é mesmo uma pessoa de oração? Essa pessoa realmente me ama? Faz parte da minha amizade, do meu núcleo de amizade que é bastante restrito? Porque senão é só uma especulação. Então vamos lá, olha. Nós não podemos tentar forçar Deus a fazer as coisas para nós. E na Bíblia tem alguns exemplos que eu anotei aqui. Gideão, né? Talvez seja o mais conhecido. Gideão falou, eu preciso saber se o Senhor é Deus mesmo. Aí ele falou, bota lá o sacrifício, corta no meio, joga o caldo e aí eu vou te mostrar. E aí o próprio Deus queima aquele holocausto. Não foi suficiente para Gideão, gente. Aí ele falou, então faz assim, essa noite eu vou deixar um novelinho de lã aqui, o senhor molha a lã e deixa em volta seco. Depois, molha, deixa a lã seca e molha em volta. E Deus foi fazendo, sabe? Ele sabia que Gideão era inseguro. Ele sabia que Gideão precisava disso para confiar. Aí já te deu um monte de sinal. Então agora você vai lutar contra um exército gigantesco só com 300 homens. E Gideão foi. Por quê? Porque ele viu o mover de Deus, ele teve que ver. No Antigo Testamento, os sinais eles eram visíveis. A coluna de fogo no deserto, o Mar Vermelho se abrindo, a nuvem que cobria o povo durante o dia, que andava na frente, que protegia do sol. Tinha a mula, né? A mula de Balaão, que dá uma bronca nele. Pô, por que você tá me batendo, cara? Sirvo tanto, há tanto tempo você tá me batendo. O cara quase caiu duro, né? Paulo, quando viu uma luz, ele caiu do cavalo indo para Damasco, ficou 3 dias cego. O que foi aquilo? Foi o sinal de que o próprio Jesus estava falando com ele. Então nós temos na Bíblia inúmeros sinais que foram dados. Temos que é assim, bem no início da Bíblia, que é o arco-íris, que Deus diz ali, eu até coloquei aqui, deixa eu ver, Gênesis 9:16, que Deus diz assim, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele, e eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra, ou seja, nunca mais vai haver um dilúvio na terra. Então, quando você olhar o arco-íris, não é o arco que vai levar para o pote de ouro. O pote de ouro já nos foi dado. No outro sinal, no sinal máximo, no sinal soberano, que foi a ressurreição de Jesus. Esse é o maior sinal da Bíblia. Esse é o maior sinal da Bíblia. Temos multiplicação de pães e peixes, temos os paralíticos que andaram, tudo isso, gente, era sinal da divindade de Jesus. E nós, hoje, queremos igual. Dá um sinal para mim. Vou deixar aqui, esse negócio aqui, vou deixar minha Bíblia aqui. Se ela abrir tal salmo, tem gente que faz assim, não tô falando que é certo nem errado, né? Eu não faço, porque para mim Bíblia não é tirar sorte. Faz assim... eu preciso de uma resposta, eu vou abrir a Bíblia, o que falar? Aí pá, abre a Bíblia. Aí a Bíblia fala assim, para ficar quieto, parado. Espere pacientemente no seu... não, isso aqui tá errado, não é isso, Deus não tá falando comigo. Sabe? Vai tirando sorte na Bíblia. Gente, como que nós vamos hoje saber que nós temos sinais de Deus? Nós temos o Espírito Santo, que aquele povo não tinha, no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo, então eles precisavam de manifestações físicas do que Deus ia fazer. Uma das coisas que nós precisamos ter certeza é que Deus está atento, Ele está atento. Então,
onde que eu posso encontrar respostas de Deus, por exemplo? Sinais de Deus. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu sinceramente vou entregar a minha causa ao Senhor. Eu sinceramente vou pedir para Ele, Senhor, guia, me orienta. Esse é o sinal que eu preciso. É saber o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que olhar, para onde eu tenho que ir, como que eu tenho que agir, que falar em determinadas situações. Então, eu oro. Aí, o que acontece com a maioria das pessoas, incluindo a mim, né? Porque isso tudo, gente, é coisa que nós vamos aprendendo, nós vamos convivendo com Jesus e nós vamos aprendendo a ter um relacionamento com Ele, sabe? Eu oro e eu descanso. Aí eu tenho que ficar atenta ao que pessoas vão falar, aos louvores que eu vou ouvir. De repente, uma folha escrita, alguma coisa que vem parar na minha mão, um versículo da Bíblia, um livro que eu tô lendo. Deus fala o tempo todo. Eu tenho, sim, um monte de relato de falar assim, nossa, Deus falou comigo. Outro dia Deus falou comigo, eu subi, eu tenho um terraço aqui na minha casa, acho que quem acompanha meus stories aí vê, onde eu, na quarentena, na pandemia, eu comecei a ser mãe de planta, né? E eu lembro que Deus me deu um comando, eu quero que você grave todos os dias o seu devocional, amém? Vou fazer, eu nem tava com vontade não de fazer esse negócio aí, mas Ele mandou, amém? E eu vejo hoje o quanto de resultado que isso tem na vida das pessoas, sabe? Por uma atitude de obediência. Ah, todo mundo ouve, não sei, mas quem ouve e me dá retorno, diz assim, nossa, eu fico esperando você mandar o áudio de manhã. E eu repasso, várias pessoas estão recebendo. Eu não preciso ser conhecida, gente, não preciso, tô nem aí, mas Jesus sim, Jesus sim. E eu subi nesse dia e tava tudo assim, nublado. Não vou falar que tava frio porque eu não sinto frio, né? Mas tava calor, mas tava tudo nublado. E tinha tanto passarinho cantando. E aí foi como se eu ouvisse, sabe, dentro de mim assim, tá vendo? Não precisa estar sol para eles cantarem. Eles, só pelo fato de terem o fôlego da vida, eles me louvam todos os dias. É uma sinfonia que não precisa ser regida, é um sinal da grandiosidade de Deus. Toda a natureza louva a Deus. É muito forte, gente, é muito lindo. E aí você tá, sabe, outro dia foi um beija-flor que veio e ele ficou assim parado, parecia que ele estava olhando para mim e falando para mim, tá vendo? Tá vendo como é fácil? Vê como é fácil. Eu sou tão pequenininho, mas olha a força que eu tenho para voar por tanto tempo. E você vai desistir? E você vai desistir na primeira tentativa, no primeiro obstáculo? Então, são coisas assim, que se nós estivermos atentos mesmo. Hoje de manhã, gente, eu tive uma experiência, sabe, que Deus falou comigo de uma forma, uma resposta tão grande de algo que ontem eu conversei com uma pessoa e essa pessoa disse, Deus quer mais de você, Deus não quer você fazendo só isso que você está fazendo, Deus, Ele quer um tempo especial só para Ele, só você e Ele. Aí eu fiquei pensando, mas eu já tenho esse tempo com Ele, mas lá dentro do meu coração, eu senti o Espírito Santo falando, sabe? Eu quero mais, eu quero que você se entregue para mim, que você separe um tempo para a gente só conversar. Não para você orar por alguém, não para você gravar um áudio, não para você fazer uma live. Eu quero ficar sozinho com você. E gente, hoje foi a confirmação disso, sim. Quando eu ouvi, eu não parava de chorar nunca mais. Deus falou que eu tenho que fazer, amém. E assim será. É muito maravilhoso, sabe? Então, a oração é uma das formas, né, que nós podemos pedir esse sinal para Deus e ficar atentos nas respostas. Nós precisamos de pessoas. Pessoas são canal de Deus para nos trazer sinais também. Como assim? Se você andar com pessoas que não amam Jesus, que zombam da sua fé,
que não respeitam a sua fé, né? Talvez você seja a única pessoa cristã na sua casa. Aqui na minha casa, basicamente, sou eu, né? Verdadeira, sim, né? Na pegada. A Alice, graças a Deus, é apaixonada por Jesus, e agora minha mãe, que está começando a conhecer Jesus. Mas as minhas filhas, que ainda não se converteram, ainda não estão no caminho, elas têm um respeito pela minha fé, e elas creem de tal maneira, naquilo que eu vivo com Deus, que quando uma delas tá doente, elas falam assim: mãe, me cura, sabe? E aí eu oro e eu falo para Deus, eu falo: Senhor, eu não tenho esse poder, mas mostra para elas que só o Senhor é Deus. O Senhor tem poder para curar, então eu ministro a cura. E olha, já teve vezes, claro, né, de ser algo físico, assim, uma dor de garganta que não saiu, mas já impedi tanta enfermidade. Gente, a Covid não tocou nas minhas filhas, não tocou. Tocou em mim, não vai tocar mais, até porque agora tem furinho no braço de vacina. Então, é fé, fé. E eu falo para Deus, eu falo: se o Senhor curar, eu vou ficar super feliz, que eu não vou ver minha filha sofrer. Mas se o Senhor não curar, amém. Eu vou fazer tudo que a medicina tem disponível para ela sarar. Amém. A vontade é dele. A vontade é dele. E nós precisamos ter isso em mente. Como nós tratamos os outros também, sabe? Deus também se manifesta. Como você trata as pessoas? Você fica esperando a pessoa te pedir ajuda? Porque, gente, se tem uma coisa que Deus faz, é nos levar até os aflitos. Ele leva, sabe? De repente você tá assim, já aconteceu de uma pessoa me ligar e falar: ah, liguei errado. E cair no choro e falar: não liguei errado, não. Eu acho que foi Deus que fez eu te ligar, sabe? Ela ligou para mim, assim, sem querer. E foi tremendo, porque depois ela até foi pro encontro, né? Uma pessoa que eu amo muito. Deus nos leva, Deus já fez cada uma, gente. Ele já fez eu voltar de caminhos que eu não queria ir. Falar: não, é para você ir lá atender a necessidade dessa pessoa, mas eu não quero ir agora. Aí, não, depois eu vou. O carro, ele anda sozinho, sabe? O carro pega uma direção e vai para o lugar onde Deus quer que vá. E se isso não é um sinal, gente, é o quê? O que nós estamos esperando como sinal? Olha para a época que nós estamos vivendo. Eu tenho falado todos os dias. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Como vocês sabem, eu não assisto televisão. E não gosto, não olho, não vejo notícias de violência e nada dessas coisas. Porque eu não quero, não sou obrigada a nada, né? Mas eu sei tudo o que está acontecendo. Eu sei tudo, gente, que está acontecendo, porque eu não sou uma pessoa alienada, eu leio notícias. Então tá, minha mãe essa semana: nossa, outra criança morreu porque a mãe matou. Nem sei o nome do menino, não precisa nem me contar também. E aí eu expliquei para ela, né? Mãe, não é a mãe, isso é o diabo, é Satanás, ele tá destruindo. Isso é bíblico, porque a palavra diz que nos últimos dias os pais se voltariam contra os filhos e os filhos contra os pais, e que haveria guerra nas famílias. É bíblico. Estamos vivendo o apocalipse, né? Essa pandemia, gente, se isso não é um sinal, eu não sei mais, eu não conheço mais Jesus. Não conheço. Eu não sei se você sente isso, mas essa pandemia é um grande sinal do final dos tempos. Não é algo natural. Você consegue ver que não é algo natural? Que isso é mundial, é universal, que não tem para onde ir. Ai, não, aqui tá tendo muito pico de Covid, eu vou pra Irlanda. Aí você vai lá, tá também. Ah, não, mas lá nos Estados Unidos já vacinaram quase todo mundo. Aí, como você é brasileiro e o Brasil tá indisciplinado, né? Porque acha que a Covid já acabou e não faz tanto mal assim, você vai lá e contamina todo mundo. Aí começa uma outra onda. E começa outra, nós já estamos indo para a terceira onda.
infelizmente, com vacina e tudo. Por quê? Porque as pessoas acham que é só uma gripe e vai voltar a morrer gente. Então, quantas pessoas ainda vão ter que morrer para a gente entender que isso é um sinal de Deus, Ele quer obediência. Quanto tempo vai levar para a gente dobrar, todos nós, o nosso joelho, e a gente falar, Senhor, eu sei que eu sou tão pequeno, eu sou menor que tudo, eu sou o maior dos pecadores nessa terra, mas eu te peço, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua misericórdia, que o Senhor tire essa doença da terra, não é da minha vida, não é da minha família, não é dos meus filhos. Tira isso, Senhor, em nome de Jesus. Só que também eu entendo que não adianta orarmos para que o apocalipse não aconteça. Deus falou, está escrito, vai acontecer. O que nós precisamos é nos consertar diante de Deus, para que nós não estejamos aqui na grande tribulação. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Vê quem quiser. Eu creio na Bíblia, eu creio na revelação da palavra, eu creio naquilo que Deus disse, porque Ele diz desde a eternidade passada. Ele é o mesmo, gente, Deus não mudou. Ele é o mesmo, de eternidade em eternidade, eternidade passada, presente e futura. Deus, Ele existiu, existe, vai existir para sempre. Às vezes eu me pergunto, sabe, como que uma pessoa pode não acreditar em Deus? Como que ela pode falar, não, Jesus, ele era um profetinha, ele é um profeta aí, porque até ele era magrinho, imagina, né? Porque ele andava pra chuchu, comia bem. Porque esse magrelo aí, que, sabe, esses milagres aí, qualquer um faz, isso aí é mágica. Como que pode? Porque a minha fé é tão grandiosa, tão real. Eu sei dentro de mim que tudo isso é verdade. Então, quando eu falo, Senhor, sabe, me dá um sinal se isso é para eu fazer isso. Às vezes ele não dá, gente. Se eu falar, não, toda vez que eu pergunto, Deus não dá. Ele também conta com o meu bom senso, ele também conta com o meu direito de escolha, né? Tem hora que ele não vai falar, ele não vai se mover, ele vai ficar parado, quieto. Aí eu fico também. Às vezes eu faço besteira. Quando a gente se move, como que era lá no Antigo Testamento? Quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e se movia. Não mudou. Se Deus der uma direção, a gente se move, senão fica quieto, fica esperando. Não precisa desistir, talvez. E talvez sim. Aquilo que eu estou pedindo como sinal vai ser para a glória do nome de Jesus? Se não for, não vai ter. Se for algo só para te agradar. Ah, não, Deus. Ai, o senhor faz o meu marido vir dormir na minha casa esse fim de semana, que aí eu vou para a igreja. Olha, tá assim. Tá, gente. A gente sabe. E aí, a pessoa tá o quê? Ela tá perdida. Ah, mas essa pessoa não presta. Ela tá usando Deus. Não, ela só tá perdida. Ela só não tem ninguém para pegar na mão dela e falar, olha, ele te ama tanto, tanto que ele quer te ensinar. Quantas e quantas vezes eu tive que parar, sabe, assim, de estar com um projeto pronto. E não é um projeto pequeno, gente. O último projeto que eu sonhei, que eu executei todas as etapas. Quando chegou na hora de executar, veio a pandemia. Tá tudo guardado. Eu não sei se Deus vai permitir ainda que eu faça, mas eu tenho plena certeza de que é um sonho de Deus que isso aconteça. E se não for eu, vai ser outra geração. Eu não sei se eu vou ter esse tempo, não sei se ele vai permitir, não sei se vai ser esse ano. Eu creio que essa pandemia esse ano ainda vai ficar tudo no novo normal, mas não tem problema. Mas eu fiquei brava pra caramba. Eu fiquei brava, viu, gente? Não é falar, ela é tão santa que ela achou tudo de boa, não. Fiquei muito brava. Porque antes de vir a pandemia, eu recebi um não. Não vamos fazer agora. E aí veio a pandemia. Ah, tá vendo? Se não tivesse falado não, o projeto tinha andado.
que Deus pode ter visto em mim? Vaidade, orgulho? Não, não vai ser você que vai fazer. Tudo que você fez até aqui eu permiti, mas pregar a palavra neste projeto, talvez não seja você. Talvez eu fosse ficar vaidosa, me achando demais. Talvez meu coração tivesse errado. Eu não sei, eu penso que não, mas Deus é que conhece meu coração. É Ele que sabe no profundo, o que poderia acontecer. Ai, bebi uma aguinha. Gente, não, tem que parar agora. Olha essa caneca. Ganhei Dia das Mães. Olha que coisa linda. Eu não quero derrubar água em mim. Olha, minhas filhas comigo. Gente, fala. Olha. Elas falaram que é a minha frase, porque qualquer coisa que acontece, ali se cai, se elas têm uma situação difícil, eu falo, calma. Primeira coisa, seja forte e corajosa. Primeira coisa, eu falo pra mim, às vezes, eu tô assim, numa situação, eu falo, seja forte e corajosa, Jesus venceu o mundo, então elas me deram essa caneca, eu tô apaixonada. Deram outra também, vou mostrar na outra live, maravilhosa também. Para encerrar, qual é o maior sinal que Deus já nos deu? Jesus, a ressurreição, né? Ele, a ressurreição dele aponta para quê? Para a vida eterna. Jesus ressuscitou para também ressuscitar áreas da minha vida hoje. Qual área da sua vida hoje que está morta? Seu casamento, sua saúde, suas finanças, a sua fé. O que tem acontecido que te esfriou no seu ministério, sabe? Deus, ele tá preparado. E ele falou, eu vou enviar o meu filho, porque ele já deu todas essas respostas. Jesus, ele tinha tudo para desistir, gente. Ele tinha tudo para desanimar. Ele convocou lá 12 pessoas tranqueiras, 12 tranqueiras, para andar com ele. Pedro andou 3 anos e meio com ele. Quando chegou na hora do pá mesmo, ele cortou a orelha do cara lá, do servo do sacerdote. Ele negou Jesus. Imagina, Jesus estava indo para a cruz. E nós vamos encontrar pessoas assim. Não é toda pessoa que vai ser sua amiga, não é toda pessoa que vai torcer por você. Não é aquele amigo que frequenta a sua casa, um momento ou outro ele vai te abandonar, ele vai virar as costas, ou não. Mas nós não podemos depositar a nossa confiança em pessoas. Mas essa pessoa me dá tantos sinais de que ela é minha amiga. Cuidado, cuidado. Nós não podemos ver isolado, eremita. Eu vou para a caverna e vou ficar lá. Não. Aproxime-se com cuidado. Sonda. Ora. Deus vai sinalizar. Se é para ser do seu círculo mais íntimo, amigo ou colega, ou só uma pessoa que está passando, ele vai mostrar, ele vai mostrar. É muito bom quando você olha em volta e fala, nossa, se eu tiver numa dificuldade, eu tenho que chamar. Às vezes a pessoa, você nem vê essa pessoa sempre, nem fala com ela sempre, mas é uma pessoa que, sabe, você tem certeza, no momento de uma dificuldade, eu sei que eu posso contar com essa pessoa. Temos pessoas na Terra, sim, mas o principal é a gente lembrar, eu preciso de sinais para continuar vivendo. Qual é esse sinal? É a presença do Espírito Santo. Deus nos deixou a presença que não havia no Antigo Testamento. Deus, ele age constantemente. Eu marquei aqui. Ele sai ao nosso encontro através de pessoas. Oi, Márcia, querida, tudo bem, meu anjo? Deus abençoe. Ele age através de pessoas. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas eu, uma vez, logo que eu me converti, várias vezes, não foi uma não, mas aqui essa foi muito... Eu tava numa situação de tamanha dificuldade. Eu parei na porta da minha casa e comecei a chorar. Chorar. Aí um homem passou e voltou. E falou para mim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou falar que amanhã, nesse mesmo horário, tudo vai estar resolvido. E como que eu sabia que aquilo era verdade? Porque veio uma paz no meu coração. O Espírito Santo se derramou de tal maneira.
eu fiquei tão em paz, eu fiquei tão leve, eu fiquei, sabe, como se toda aquela angústia tivesse sido arrancada, porque eu falei amém. E eu senti que Deus usou aquele homem que eu nunca vi na minha vida para me falar aquilo. Já foi cartomante? Eu já. Aí ela fala assim, olha, você vai chegar, você vai ser adulta, talvez, ó, tô vendo aqui que eu acho que você vai casar. Ah, eu acho aqui que você vai ter filho, viu? Eu não sei se é um só ou se é mais. Eu fui, gente, uma cartomante muito doida na minha rua, loucona de tudo, assim, e ela fazia esse negócio aí. Mas é lógico, é óbvio que a gente vai amadurecer, que a gente vai crescer, que provavelmente vai casar ou não, que pode ser que tenha filho ou não, né? Mas é diferente quando alguém te entrega uma palavra de conhecimento, coisas que só Deus sabe sobre você. Nós temos situações que a gente passa e fala, nossa, isso aqui só pode ter sido Deus, né? Na área financeira, que é mais fácil, assim, né, de ilustrar, eu já tive várias experiências com Deus na área financeira, tipo assim, não só de receber dinheiro na minha conta sem ter alguém que tivesse depositado, que foi ele. Mas, por exemplo, fazer uma oferta, né? Eu lembro que uma vez o pastor falou, era um pastor visitante na minha igreja, e ele falou, deixa o Espírito Santo tocar você. Aí lá dentro de mim falou R$850. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Falei, oxe, tá doido? Isso aí não é de Jesus, não é de Deus, não. Porque era o único dinheiro que eu tinha na poupança, eu nunca consegui guardar R$1. Eu falei, mas como assim? É a primeira vez que eu consigo guardar um dinheiro. Faz tempo já. Não vou dar não, fui embora. Aí eu falei para Deus, eu falei, ó, Senhor, o Senhor vai ter que me dar um sinal, se foi o Senhor mesmo que falou. Beleza, no outro culto eu fui e eu tinha recebido mais R$850, que era de uma coisa que eu tinha que receber, e eu fui dar o dízimo desse valor. Aí eu digitei 85, né, e quando eu apertei o entra, tinha outro zero lá, foi 850. Eu fiquei apertando o vermelho assim, ó, pra cancelar. Gente, acredita uma coisa dessa? E aí depois eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei pra Deus, eu falei pra ele, se o Senhor realmente quiser que eu entregue esse valor, o Senhor me mostra. Ele mesmo foi lá, pôs o zero, pá, e já era. Foi ele. Então, isso é manifestação sobrenatural. Também temos sonhos, né? Sonhos espirituais. Isso é tema para uma live inteira. Ontem mesmo eu tive um sonho com confirmação de Deus e hoje outra, né? Confirmação de outro momento desse sonho é uma estratégia que Deus deu para mim, foi: você vai sonhar isso, você vai resolver essa situação. E aí eu vou te mostrar que realmente isso foi um sonho profético. Conta para tal pessoa, essa pessoa me deu a revelação que eu não tinha pego totalmente e hoje selou, sabe? Então os sonhos, mais cuidado, viu? Para quem você conta seus sonhos. E por último, pensamentos e sentimentos íntimos do nosso coração. Quando minha avó falava assim, se o que você for fazer for bom para você, ela não conhecia Jesus, gente. Na simplicidade dela, ela falava, se o que você for fazer for bom para você, você vai sentir paz no seu coração. A gente hoje, nós temos que ter um cuidado, né? Porque quando nós desejamos muito, queremos muito uma coisa, a gente vai chegar perto daquela coisa e talvez vai sentir, não é uma paz no coração, mas uma satisfação, né? E pode colocar tudo a perder na nossa vida. É uma paz, é você falar, nossa, Deus está aqui nesse momento, Deus está aqui. Eu sei que isso veio da mão de Deus, eu sei, porque eu estou sentindo a presença. O sinal que você e eu precisamos nesse tempo é sentir a presença de Deus, é ter sensibilidade para o derramar do Espírito Santo. Gente, eu não sei se você já sentiu o Espírito Santo, mas é algo que transcende o entendimento, é algo que
manifesta no nosso olhar, sabe? Na nossa conduta, na nossa maneira de falar. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e quando Ele nos toma, nós somos como Ele. Nós somos como a minha filha. Eu vou convidar a minha filha para fazer uma live aqui, porque ela falou, mãe, eu vou te desmascarar na live, porque todo mundo olha e vê você tão doce, vê você calminha, vê você com esse sorriso tão angelical. Esse povo não sabe o tanto que você é doida, não. Ai, gente, eu sou meio maluca em casa, sabe? E de vez em quando eu dou uns berros também, dou bronca também. Porque eu moro com 4 filhas, mas eu tenho 6. Tem criança, então às vezes eu sou obrigada a corrigir, né? Qual a diferença hoje e a mãe que eu era antes de Jesus? Eu xingava, eu ofendia. Eu batia, eu gritava, eu só gritava, né? Não tinha um momento de conversar como hoje tem, né? É muito bom porque nós comemos todas juntas. Tem hora que eu descuido, aí eu fico lavando louça enquanto elas comem, mas eu gosto de sentar com elas e comer, né? A mesa é um altar e ali nós conversamos e ali eu falo de Jesus para elas. Hoje eu contei para elas o sonho que eu tive, como foi, o que aconteceu depois. E como Deus é maravilhoso. E aí eu falei assim, vocês estão acreditando no que eu tô falando? Porque foi muito sobrenatural, gente. Aí a minha filha, que é essa, né, que falou que vai me desmascarar, ela falou, eu acredito, mãe, eu acredito. Sabe? Então, são sementes que nós plantamos. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Deixa o Espírito Santo se derramar na sua vida, se derramar na sua voz, na sua fala. Deixa o fruto do Espírito, sabe, se manifestar. São 9 manifestações. Será que você é manso? Será que você é bondoso, generoso? Será que você tem domínio próprio? Será que antes de explodir, sabe, de xingar alguém, de falar alguma coisa, de desconfiar, será que você consegue entender que o Espírito de Deus não faz isso? Nos seus passos, Jesus faria o que você faz? Eu me pergunto isso várias vezes por dia e muitas delas eu falo, ah, meu Deus, o Senhor não faria isso jamais. O Senhor jamais deixaria alguém ser resposta ou responderia de qualquer jeito. O nosso sinal, a nossa marca é o Espírito Santo. Quando alguém olhar para você e falar, eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus em você, eu posso sentir, sabe? Nossa, é tão gostoso ficar perto de você. Você já ouviu isso, gente? Aí você fala, Senhor, eu não mereço carregar esse Espírito dentro de mim. Eu não mereço porque eu sou pecadora, eu sou falha. Mas o Senhor insiste em continuar dando sinais de que Ele nos ouve e de que Ele está pronto para nos socorrer. O homem é pecador e Deus é redentor. O homem é pecador e Deus é misericordioso. Se for para você pedir um sinal para Deus, peça esse. Que Ele te leve para muito, muito mais perto de Jesus. Que o Espírito Santo te batize. Peça para Ele que a sua fé seja aumentada. Peça para Ele o sinal de ressurreição. E você vai ver a sua vida voltar a viver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou deixar a live salva. Por favor, compartilha, comenta. Tá? Curte lá, por favor, gente. Vamos fazer a palavra de Deus se espalhar na terra, tá bom? Eu vou publicar lá no YouTube também. E eu vou postar depois o meu programa do podcast, tá? Se você quiser falar comigo, tem o meu WhatsApp lá no link da bio. Pode me chamar. Tamo junto, até depois do fim. Tá? Faça uma excepcional noite e até amanhã. Logo cedo eu vou dar um oi para você. Tchau, gente.